Pessoal, então, vamos ver agora como é que a gente pega esse desenho que está aqui na tela, né, nesse espaço do Model, que é essa aba aqui embaixo, né? Aqui a gente está no espaço do Model, Model Space. Então a gente tem o desenho aqui em linhas coloridas e sem escala, né? Aqui a gente está desenhando 1 para 1, uma unidade é 1 centímetro é 1. A gente está desenhando em centímetros. Para pôr no papel, né, no formato, e para pôr em escala, a gente usa essa outra aba que está aqui. Eu já estou passando para vocês uma configuração aqui de um formato A3. Então a gente vai inserir o desenho nesse formato. Então aqui já está basicamente pronto para usar. Então o que vocês veem aqui é a folha, né? Essa área branca, ó, isso aqui eu posso afastar. A área branca é a configuração da folha que a gente vai usar. O formato, né, a margem e essas marcações de dobra são um bloco de CAD também, tem um bloco de carimbos, folhas, formatos. Tem naquela biblioteca para outros formatos, então depois vocês podem usar também. Ele está no layer carimbo e tem um outro bloco aqui. Esse bloco é um bloco editável, dá para clicar 2 vezes no texto e editar o conteúdo aqui, né? Cada texto pode ser editável. Então isso é um bloco também que é o selo, né? Ou o carimbo padrão. Então aqui basicamente vocês vão ter só que criar uma viewport e colocar o desenho. Mas eu vou mostrar a configuração disso, porque vocês podem precisar futuramente. Agora eu já deixei prontinho, né? Alguns talvez precisem fazer isso agora. Mas vamos lá. Então, para configurar essa página certinho, de acordo com o desenho que a gente está fazendo, vocês vão aqui na aba, está com a página aberta, né? O layout aberto, vai com o botão direito, Page Setup Manager. Então, é o gerenciador de configurações da página. Então, nós vamos configurar essa página de trabalho, a folha de trabalho. Então, vou aqui em Modify. Então, eu vou criar, aqui eu vou abrir a janela para modificar essas configurações da tela. Então, o que a gente tem aqui? Ó? Primeira coisa, que já está definido, que é a impressora que a gente vai usar. Nós vamos usar uma impressora que, na verdade, ela vai gerar um arquivo em PDF. Então, nós vamos gerar um arquivo PDF e depois vamos imprimir o PDF. Isso eu faço, né, a gente faz desse jeito para não perder as configurações de penas. Aqui você sabe, o PDF vai sair do jeito que você quer, né, com as configurações que você usou. E aí você tem certeza que o cara da copiadora vai imprimir corretamente. Se você mandar um arquivo de CAD, você vai ter que mandar uma tabelinha de penas, enfim. Então a gente faz em PDF, estou usando essa aqui, ó, AutoCAD PDF General Documentation. É uma impressora que já tem no próprio AutoCAD. Aqui eu vou escolher o tamanho do papel que eu vou usar. Então eu estou escolhendo esse ISO Full Bleed. Full Bleed é porque ele tem o mínimo de margens possíveis, né? Não tem sangria, é um termo aí de design gráfico, né? Que é a borda do papel, né? Enfim, pode ser recortado depois. Então ele aqui está sem margem, o formato A3, tem as dimensões dele aqui. Se vocês quiserem outro formato, mudem, né? Tem os outros padrão aqui, ó, A0, A1, A2, A3, A4. Então são os formatos padrão que a gente usa, estamos no A3. A área de impressão é o que dessa área do layout aqui que vai ser de fato impresso. Então, se eu estou deixando marcado aqui layout, ele vai imprimir essa área branca. Eu poderia fazer de outra forma, né? Tem outras modalidades aqui, mas vamos usar sempre layout. E aí a gente vai colocar o desenho e a folha, o carimbo e tudo dentro dessa área branca que está aqui no fundo. E aí a gente não precisa nem configurar
isso aqui, ó, que seria o posicionamento do desenho na folha. Então, tendo layout, aqui não precisa fazer nada. Esse outro campo aqui, ó, isso aqui não é a escala do seu desenho ainda, é a escala de plotagem. Na verdade, é uma escala relativa da folha em relação ao nosso desenho. Eu vou ter que explicar isso com mais cuidado daqui a pouco. Vou fazer um exemplo. Mas aqui, ó, eu estou dizendo que 10 milímetros são iguais a... na verdade, seria 1 centímetro. 10 milímetros seria 1 centímetro. Só que eu coloco 100 por uma questão de escala de linha que eu vou ter que demonstrar para vocês. Então, deixem como padrão assim, ó, 10 para 100. No meu está assim, vocês não precisam mudar isso agora, quem já está com o layout pronto aqui. Mas eu costumo usar isso, eu vou explicar por quê. Aqui, ó, eu acho que eu vou fazer também uma outra parte do vídeo mostrando isso daqui, que tem as configurações de pena que a gente vai usar. Então, isso aqui é o layout, é a configuração da página. Aqui eu ainda posso escolher, né, retrato ou paisagem. Estamos usando aqui paisagem. Então, ok. Então, isso são as configurações básicas da página. Eu estou configurando a página. Ok. Fechei. Então, a página está aqui bonitinha. O carimbo, o formato e o carimbo eu inseri depois que eu configurei a página. No de vocês já está prontinho. O que a gente vai precisar fazer agora para o nosso desenho aparecer aqui nessa janela? Vocês vão escolher um layer que a gente criou aqui que chama Viewport. E vão criar uma Viewport. Não sei dizer onde está isso aqui. Não vou ficar procurando. O comando é mview. Acho que se escrever Viewport também dá certo. Ó. O mview eu vou criar uma janela aqui. Ó. Ele está me pedindo para fazer um retângulo. Eu vou fazer um retângulo. Ele me mostra uma janela, né, uma viewport, que ele me mostra o que está lá no desenho, lá no model. Ó. Ele está me mostrando isso daqui. Ó. Todos os desenhos que estão no meu arquivo agora estão aparecendo aqui. Isso ainda está sem escala. Para eu ajustar a escala, né, desse desenho, eu tenho que dar 2 cliques. E agora isso aqui ficou negritado, ó, a borda. Eu estou dentro, eu entrei na janela. Então aqui eu consigo ajustar, posicionar mais ou menos o desenho que eu quero imprimir na escala. Né? E aqui eu vou dar um comando para dar a escala. Para sair disso, dou 2 cliques fora. Às vezes acontece da gente ficar assim, ó. Entrei e agora não tem como dar 2 cliques fora. Para sair dessa área do model, clica nesse botão aqui, ó. Ele alterna entre o model e o paper. Então, quando eu estou no model, eu entrei no espaço, no ambiente de desenho lá no model. Quando eu estou no paper, eu estou nesse ambiente do layout e tudo mais. Então, para pôr em escala, eu tenho que entrar na janela. Então, eu dou 2 cliques dentro da janela e a gente vai dar um comando, que é o zoom, Z, Enter. Aí, das opções que tem aqui embaixo, ó, na barra de comandos, eu vou escolher a opção Scale. Então, S de Scale, de escala. Quem está com CAD em português, procura aí a letrinha correspondente à escala, que vai estar em português, as letras mudam. Enter. E agora eu vou digitar a escala que eu quero. A escala vai ser sempre 100, porque lá no paper eu coloquei 10 para 100. Então aqui eu vou botar 100 barra a escala desejada. No caso, a escala que a gente vai usar aqui, ideal, seria 1 para 50. Então 1 para 50 eu vou colocar 100 para 50. XP. Tem que colocar o XP no final, senão não funciona.
Então, na hora que eu ponho aqui 100/50 XP, ele vai ajustar. Ó, o meu não vai caber nessa viewport. Já é um indício. Então, ele ajustou o tamanho da folha. Nesse momento, eu tenho que tomar cuidado para não dar zoom. Se eu fizer isso daqui, ó, perdi a escala, tem que fazer de novo. Z, Enter, S, Enter, 100/50 XP. Aí ele volta para a escala. Então, para eu poder continuar trabalhando aqui, eu dou 2 cliques fora para sair do model. Vou ajustar o tamanho da minha janela aqui, ver se vai caber. Ó, o meu desenho não vai caber. Talvez a planta de vocês não caiba também. Então, a gente tem que tentar outra escala. Vou tentar uma um pouco menor aqui, ó. O ideal é fazer não para 50, tá, gente? No A3, eu estou pedindo para vocês fazerem no A3, que é só 50 centavos a impressão, né? É mais cara do que os 15 centavos de A4, mas no A3 a gente consegue pôr os desenhos numa escala decente. O ideal seria não para 50. Quem couber não para 50, usam para 50. Se não, no meu caso aqui, que não vai caber, eu vou tentar não para 75. Então, 100, Z, Enter, S, Enter, 100/75 XP. Opa, não entrei, tem que entrar. Z, Enter, S, Enter, 100/75 XP. E aqui o desenho cabe na escala que a gente está trabalhando. Cabe no formato. Dei 2 cliques fora. Então está aqui meu desenho em escala. Agora eu posso só apertar Ctrl P e dar um OK que ele vai imprimir. Né? Aqui ele abre, quando eu dou a janela de plotagem, né, de impressão, ele abre as mesmas configurações, ó, mas agora eu estou imprimindo já direto. Se eu der um OK aqui, ele vai abrir um local para eu salvar o arquivo. Vou botar no desktop aqui. E aí eu vou escolher o nome do formato. Aí vocês já renomeiem o arquivo. Né? Pode ter um arquivo de CAD, pode gerar várias pranchas. Então a gente pode renomear aqui de acordo com a prancha do desenho que a gente está usando. E aí salva, e ele vai me mostrar um arquivo em PDF aqui, ó. No meu caso, ele já vi que tem um problema aqui, ó, eu tenho que configurar essa cor, mas as espessuras de linha já estão saindo, ó. Aí eu consigo ver aqui, por exemplo, né, se a espessura de linha das janelas ficou legal, se a porta está nítida, né? Às vezes a gente tem que ajustar um pouco isso no desenho. Então aqui, ó, eu tinha feito algumas variações, não sei se nesse está. Então aqui eu vejo como essas linhas vão sair de fato no papel. Ó. Eu vejo o peso real das linhas no papel. Para sair desse jeito, a gente tem que fazer uma outra configuração, que é a tabela de penas. Eu vou fazer isso, separar aqui o vídeo, fazer no próximo. Então, isso foi a configuração de página e como imprimir e gerar o PDF. Só que ainda não está ok. Isso é um teste. É até bom vocês fazerem esse teste antes para ver o problema. O PDF já te mostra o desenho final. Claro que não está no tamanho real do papel, mas está proporcional ao tamanho da folha. Ó. Isso aqui é um formato A3, é a área que estava definida lá no CAD.